Oi pessoal, eu sou a Helga, uso a marca Helga Econocriativa e desde 2006 acompanho a evolução deste conceito inovador tanto no Brasil como em outros países. Faço parte da rede criativa com participação de vários profissionais de referência no assunto e de vários estados e países, e estamos constantemente trocando conhecimento e atualizando as evoluções que esse conceito gera. Cada vez mais, a mudança de pensamento proposta por esse novo olhar ganha espaço como motor de desenvolvimento, tanto econômico como social e de cidadania. Sustentabilidade, inovação, identidade, criatividade, aliados a ações que gerem impactos e melhorem a vida das pessoas, é uma vertente que defendemos. Um dos caminhos que pessoalmente defendo é que os editais de fomento são excelentes ferramentas para dar início a esse processo de transformação de pensamento e de ações. Vamos lá entender como gerar impactos através de projetos culturais? Antes, vamos entender o processo criativo. Segmentei o processo em 3 partes para facilitar a compreensão. Serve para todas as linguagens artísticas. Núcleo criativo. É aqui que acontece a troca de conhecimento, da pesquisa, do exercício da criatividade, que reflete a identidade do grupo, sua alma criativa. Esta parte não pode ser afetada por editais do mercado, e é aqui que é concebida a ideia do produto cultural final. Muito bem, para que este produto cultural se concretize, é necessário produzi-lo. E esta produção envolve a contratação de vários profissionais, criativos ou não. É aqui que podemos avaliar e repensar a cadeia produtiva para gerar impactos diferenciados. E a terceira parte é o produto cultural. Vamos ressaltar que este produto cultural é fruto do conhecimento e pesquisa realizados pelo núcleo, portanto, um excelente aliado da educação não formal. Agora vamos entender o mecanismo da economia da cultura. Nesse template, usando o teatro como exemplo, visualizamos quantos profissionais são necessários para que o produto cultural proposto, a apresentação de teatro, se concretize. É o que chamamos de cadeia produtiva. E cada um desses profissionais contrata outras pessoas, compra insumos e movimenta uma nova cadeia produtiva. Se mapearmos cada atividade e seus desdobramentos, vamos dar conta da enorme rede de conexões que é movimentada pela simples realização de uma atividade cultural. E não vamos esquecer que cada uma dessas pessoas que faz parte das respectivas cadeias produtivas também gasta em questões pessoais, como supermercado, farmácia, escolas, lazer, etc. E todos recolhem impostos, o que faz com que o valor original investido na atividade cultural circule várias vezes na cidade e retorne aos cofres públicos através desses impostos. Se esta cadeia for bem organizada, é possível ter retorno exponenciado para os cofres públicos, o que faz do fomento à cultura um investimento interessante. Agora, como podemos transformar este processo de economia da cultura em economia criativa? Frequentemente encontramos um entendimento meio truncado de que setores criativos e economia criativa são a mesma coisa. Não é bem assim. Setores criativos são as áreas reconhecidas como cinema, teatro, circo, dança, museus, espaços de memória e outros similares que têm em seu núcleo de criatividade o processo criativo, como nós já vimos. Os setores criativos movimentam essencialmente a economia da cultura, que é uma economia específica da área cultural. Economia criativa é uma potencialização desse processo criativo, circulando conhecimento, experiências, bases culturais, criando produtos, serviços, ações ou programas diferenciados que gerem transformação. E não é exclusiva da cultura, é aplicável em qualquer segmento ou atividade. Então vamos voltar à nossa cadeia produtiva usando novamente o teatro como referência e repensar como podemos gerar esses impactos. Eu vou dar um exemplo para a compreensão ser mais fácil. Vamos supor que para minha peça de teatro eu necessite um figurino de época. Que tal procurar uma costureira ou um núcleo de costureiras ou no meu território onde eu moro ou num grupo de vulnerabilidade e der como contrapartida uma oficina de pesquisa de figurino de época? Ao mesmo tempo que o meu figurino necessário é produzido,
Estou passando conhecimento e capacitando uma nova possibilidade para aquele profissional da costura, que posteriormente terá um diferencial em seu trabalho, podendo atender inclusive outras linguagens artísticas. Somos carentes de profissionais convencionais voltados para a área da cultura, e com estas ações teremos a possibilidade de capacitar vários, assim como marceneiros para cenários, iluminadores, serralheiros, adereços especiais, adereços de época e várias outras necessidades que as diversas linguagens têm. Há ações simples que podem contribuir para o fortalecimento da cidadania. Por exemplo, no seu território há algum núcleo de atividades culturais referenciais. Vamos supor no caso das rendeiras de São José. Ao incluir as rendas, por exemplo, no figurino ou no cenário, há um reconhecimento do valor desta singularidade cultural. E isto contribui para que estas pessoas, que em geral não são fruidoras de apresentações culturais, passam a reconhecê-las também como trabalho, além do fator de fruição. E com isso teremos mais público, não só apreciando, mas participando do fazer cultural, ao mesmo tempo que valorizamos esses saberes e fazeres. Há um comportamento comum que precisamos repensar. Quando um grupo recebe um valor de fomento para que se realize as necessidades de produção, geralmente eles o fazem dentro do próprio grupo para reter mais dinheiro. Mas este comportamento não gera economia. Ela fica estagnada dentro daquele pequeno processo. É preciso que haja contratação formal, com emissão e nota fiscal dessa cadeia produtiva, para que haja realmente a circulação de economia, pelo menos parcialmente, das atividades. À medida que essa movimentação traga realmente impactos econômicos e sociais, e comprovarmos isso através dos relatórios de contrapartida, comprova-se a cultura como vetor de desenvolvimento e cria-se a possibilidade de aumentar o valor de investimento em fomento cultural. Não é um processo mágico. É necessária a mudança de pensamento, tanto do artista, como da gestão pública, como do empresariado e mesmo da sociedade civil. É necessário estimular o olhar empreendedor sobre as atividades culturais, e serão necessários alguns ciclos de editais para consolidar essa comprovação. Países como Reino Unido, Finlândia, Espanha, Argentina, em especial Peru, e nacionalmente temos Santa Rita do Sapucaí, Paraty, Goiânia, Corumbá, que já colhem resultados promissores com esta mudança de pensamento. E vamos ressaltar o trabalho feito em Medellín, na Colômbia, que transformou a cidade da violência em cidade das mil cores. Um exemplo contundente e inquestionável que investir em cultura e urbanismo é transformador. Bem, é isso. Eu espero ter contribuído para que sejam gerados novos projetos inovadores e transformadores, colocando a cultura no lugar que ela merece, como protagonista no desenvolvimento econômico, social e de cidadania. Vamos lá, gente? Vamos produzir aí uns projetos bem especiais e vamos mudar as nossas realidades dentro daquilo que podemos fazer. Um abraço a todos.